Íncubus é um demônio em forma masculina que se deita sobre pessoas adormecidas, especialmente mulheres, para ter relações sexuais com elas. Súcubus é um demônio em forma feminina que aparece em sonhos, buscando seduzir homens por meio de relações sexuais. Irmãos, eu sou Aston Adam Mbaia, que esteve nas 351 câmaras do inferno. O Senhor veio e me levou para o inferno. Quando chegamos na primeira câmara do inferno, vi muitas portas que eram guardadas por demônios. Nesta primeira câmara, vi que estava escrito: a prisão daqueles que trouxeram a condenação dos pecados sexuais. Havia um quadro detalhando os diferentes pecados sexuais que levavam à condenação. O primeiro pecado listado era o das pessoas que têm relações sexuais em seus sonhos. Nesta câmara, só conseguia ver grandes chamas de fogo e ouvir os lamentos de pessoas dentro do fogo, mas não podia vê-las. O Senhor então me mostrou um homem esquelético com uma aliança de casamento no dedo. Ao nos ver, ele começou a contar sua história. Fui fiel à minha esposa até a morte. Nunca cometi fornicação ou cobicei outras mulheres. Fomos amigos de infância e nos casamos legalmente. No entanto, após o casamento, comecei a ter sonhos recorrentes de relações sexuais com uma mulher desconhecida. Não conseguia identificar essa mulher que aparecia em meus sonhos todas as noites para ter relações sexuais comigo. Como esses sonhos sexuais se tornaram frequentes, decidi conversar com meu pastor e juntos estabelecemos um programa de oração de libertação. Naquele dia, o pastor orou para que esses sonhos sexuais cessassem e fossem cancelados. Contudo, logo após a sessão de oração, percebi que a oração não interrompeu esses sonhos. Eles continuaram, e quando a morte veio, fui condenado na vida após a morte por causa dessas atividades sexuais nos sonhos. Amados, eu vi que esse irmão que estava dentro do poço de fogo estava cercado por 7 demônios femininos. Na verdade, a mulher que tinha relações sexuais constantes com esse homem no sonho era um desses 7 demônios femininos do inferno. O demônio feminino era uma sereia que estava vindo em seu sonho para abusar e acasalar com ele. Esse demônio feminino estava derramando mancha e impureza sobre esse homem durante a relação sexual. Esse homem foi contaminado e manchado por essas relações sexuais nos sonhos. Muitas pessoas não percebem os perigos e as consequências espirituais de se envolver em sexo em sonhos, resultando em contaminação e impureza em seus espíritos. Enquanto ele falava conosco, vi que ele estava em um poço com 7 demônios dançando ao seu redor. Notei que ele tinha uma aliança no dedo que não estava queimando. O Senhor disse: este homem era um evangelista. No entanto, ele costumava sonhar com relações sexuais por um longo período de tempo. Isso o trouxe aqui. Quando ele morreu, os demônios do adultério o trouxeram aqui neste poço. Eu fiquei incrédulo, repetindo: não, isso não é possível. Não deveria acontecer. O Senhor então disse: 85% das pessoas no inferno são condenadas por pecados dos quais desconhecem. O Senhor disse a este homem: eu não fiz o casamento e o ato sexual acontecerem no sonho. O homem questionou: como eu poderia perder minha alma por causa de sonhos? O Senhor disse: meu filho, é tarde demais. O Senhor disse: certo dia, esse evangelista estava andando na rua quando viu uma mulher muito bonita. Ao vê-la, sentiu um forte desejo em seu coração, apesar de já ser casado. Ele queria muito ter um caso com essa mulher, mas, consciente de sua posição como evangelista e de seu casamento, ele disse a si mesmo: eu sou um evangelista, já tenho uma esposa, não posso fazer isso. O que ele não sabia era que essa mulher era uma bruxa possuída pelo espírito de uma sereia aquática, o que a tornava extremamente sedutora. Esse espírito aquático, habitando na bruxa, conseguia ler a mente do evangelista e captou o desejo luxurioso que ele tinha por ela. Rapidamente, o espírito marinho usou esse pensamento de luxúria para levar o evangelista ao reino marinho. Quando ela conheceu a rainha do mar e a hierarquia do reino subaquático, ela disse: Vossa Alteza, eu habito no corpo da nossa serva linda, a bruxa. Eu a tornei bonita, atraente e sedutora. Fiz seus seios volumosos e suas roupas indecentes e reveladoras. Dei a ela minha beleza para seduzir na terra. Enquanto ela caminhava pela rua, um evangelista foi seduzido pela minha beleza e pela atração que dei à linda.
Já que o evangelista cobiçou minha beleza, gostaria de me casar com ele. O evangelista, tomado pela luxúria, abriu a porta para o mal através de seus pensamentos e falhou em confessar. Ao ouvir o relato da sereia, a rainha do mar concordou com a proposta de casamento. O espírito da bruxa foi então convocado para o reino subaquático. A rainha do mar disse à sereia sedutora: Está bem, se você quer se casar com o evangelista, precisamos conhecer a família dele e oferecer um dote para oficializar o casamento. Depois eles foram à superfície e encontraram um membro da família do evangelista que estava envolvido em bruxaria. Realizaram uma reunião para discutir o casamento e oferecer o dote. Eles disseram à família: Viemos para casar com seu filho, o evangelista. Ele se apaixonou por nossa filha. A família do evangelista disse à rainha do mar: Você pode tomá-lo em casamento, já que ele está apaixonado pela sua filha, mas você vai ter que nos dar o dote que pode nos satisfazer. E é isso que queremos como dote. Todos nós sabemos que o evangelista é um servo de Deus. Portanto, queremos que você reduza os anos de sua vida para que ele morra jovem, aos 33 anos. Este é o dote que exigimos de você. A rainha do mar e a sereia sedutora concordaram em fazer com que o evangelista morresse aos 33 anos. Naquele dia, o casamento entre o evangelista e a sereia foi selado no mundo espiritual da bruxaria. Após o casamento, o evangelista começou a ter sonhos sexuais recorrentes. Preocupado, ele procurou seu pastor, que orou por sua libertação e proteção contra esses ataques sexuais nos sonhos. Embora o pastor orasse por ele, os sonhos continuavam. Sempre que o pastor orava, o evangelista ficava uma semana sem esses sonhos. Mas depois de um tempo, os sonhos sexuais voltavam. Cada vez que isso acontecia, ele recorria ao pastor, que orava novamente, resultando em uma semana de alívio antes que os sonhos retornassem. Uma noite, enquanto o evangelista dormia, a sereia apareceu em seu sonho e eles tiveram relações sexuais. O evangelista ejaculou, e a sereia coletou o esperma e o levou para o reino marinho. Lá, ela mostrou o esperma às suas amigas, as sereias do mar. Ela disse: Meu marido tem bons espermatozoides. Eu gostaria de ter filhos com ele. Imediatamente, a sereia introduziu o esperma em seu útero e engravidou. Posteriormente, deu à luz uma linda criança no mundo marinho. Quando as amigas sereias viram a criança, comentaram sobre sua beleza e disseram à amiga sereia: Da próxima vez que você visitar seu marido para acasalar com ele, nós iremos com você. Quando esse dia chegou, a sereia veio dormir com o evangelista em seu sonho, acompanhada por muitas de suas amigas do mundo marinho, e todas elas tiveram relações sexuais com ele. O evangelista, notando os sonhos sexuais repetitivos, procurou o pastor. Sempre que o pastor orava, ele era protegido desses ataques sexuais por uma semana. Mas, como o arrependimento não foi feito corretamente e ele falhou em confessar plenamente, as sereias continuaram a voltar. Ao completar 33 anos, o evangelista morreu, e no dia de sua morte, as sereias começaram a lutar por sua alma. Cada uma dizia: Ele me pertence. Devido ao seu espírito manchado e contaminado por causa do sexo nos sonhos, ele acabou no inferno. Isso me fez pensar em todos os sonhos sexuais que eu tive. O Senhor disse: Existem princípios para ser liberto do casamento espiritual. Primeiro, você precisa se confessar a Deus e depois ao seu servo, porque você é cativo e casado no espírito. Após essa confissão, você precisa passar pela oração de libertação. Após essa oração, você precisa de uma carta de divórcio para devolver o dote que foi dado para seu casamento. Isso é feito quando você pega uma oferta de semente e a traz para o meu servo. Quando meu servo ora, meu reino emitirá uma carta de divórcio, e graças à sua oferta de semente, o dote será devolvido ao reino marinho, e o divórcio será selado. Este é o princípio que o Senhor me mostrou. O Senhor disse: Existem 4 tipos de casamento espiritual. Primeiro, os anjos que dormiram com mulheres na era de Noé, que vêm em sonhos para dormir com humanos. Segundo, há bruxas que vêm dormir com pessoas em sonhos quando são desejadas durante o dia. Terceiro, existem pensamentos sexuais de luxúria que se transformam em sonhos. Quarto, há espíritos errantes dos mortos que vêm dormir com pessoas em sonhos.
Para oficializar esses casamentos espirituais, esses espíritos encontrariam um membro da família envolvido em bruxaria e dariam um dote pelo casamento. O Senhor me disse: Existem 54 tipos de sonhos. Muitas pessoas assistem a novelas e filmes eróticos. Esses atos sexuais nos filmes contaminam aqueles que os assistem. Cenas sexuais abrem portais para demônios entrarem na vida das pessoas. O Senhor disse: Pessoas que estão apegadas a eles estão ligadas em casamento espiritual com demônios do inferno. Esses são demônios que se casam com pessoas e fazem sexo com elas em sonhos. As pessoas entram em casamentos espirituais quando assistem a cenas sexuais em filmes. Elas acabariam fazendo sexo nos sonhos. Esses demônios de filmes reivindicarão suas almas se elas não se arrependerem. O Senhor disse: Sempre que as pessoas assistem a imagens de nudez na televisão, uma porta será aberta e um demônio sairá da televisão para capturar suas almas. Os sonhos dos homens são uma realidade espiritual de suas vidas. As vidas dos homens estão conectadas aos seus sonhos. Seus sonhos refletem sua vida espiritual. O que você sonha é o que provavelmente acontecerá. Os sonhos são um mundo próprio. É uma montagem de imagens que são projetadas durante o sono. Há símbolos e sinais em sonhos que são mensagens que os filhos de Deus devem decifrar. Uma das maneiras que Deus usa para falar com seus filhos nos últimos tempos são os sonhos. Existem mensagens codificadas nos sonhos, e os filhos de Deus precisam da unção para discerni-los. O Espírito de Deus pode dar a interpretação desses sonhos. Os filhos de Deus devem aprender a interpretar os sinais. Por causa da tecnologia e do modernismo, os filhos de Deus estão falhando em ler os sinais nos sonhos e na vida cotidiana. Mesmo na meteorologia, os cientistas confiam em sinais no céu para prever o tempo. Na medicina, os médicos procuram sinais no sangue para diagnosticar doenças. Quando o Senhor quis me levar para outro poço, eu perguntei: Senhor, e se eu estivesse no lugar do evangelista? Ele olhou para mim e disse: É tarde demais para ele. Irmãos, não somos melhores que as almas que estão no inferno. Elas ouviram a palavra como nós, foram avisadas como nós. Estou aqui para avisar você porque o Senhor me disse que minha missão é avisar a humanidade. O Senhor me disse: Meu filho, sua voz se tornou como a música que as pessoas tocam quando você prega. Mateus 11, verso 17 diz: Tocamos flauta para vocês e vocês não dançaram. Cantamos lamentações para vocês e vocês não lamentaram. Jesus me disse: O fato de você ter visto o inferno não garante sua salvação, pois muitos testemunharam e ainda assim foram para o inferno. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.